um dos propósitos desse projeto é que a gente leve, né, para os profissionais de compras os exemplos práticos, né, de como eles podem adaptar o seu dia a dia para o tema que está sendo discutido, né? Você mencionou o TCO, Edmara, e eu queria saber de vocês o que o comprador, o que o profissional de compras da linha de frente, através das suas competências, hard e soft skills, de que forma ele colabora com as questões de fair trade durante a negociação, porque a gente também sabe que isso é um dos pilares, né, do fair trade, como as negociações, como o relacionamento entre compras e vendas, comprador e vendedor, elas se dão. Então, eu queria entender de vocês de que forma os compradores colaboram no seu dia a dia com as questões de fair trade. Eu acho que o TCO, ele tira muita miopia do comprador, né? Porque quando você olha só o preço de aquisição, só o produto em si, você não consegue enxergar o que está além disso, como a qualidade que o produto possa ter, e não é só em relação ao desempenho técnico, né, do que ele vai propiciar à empresa, mas o que está em torno dele no âmbito de sustentabilidade. Então, a gente está falando o que está envolvido na cadeia logística, na própria transporte, na própria embalagem, tudo isso tem custo também, né? Então, acho que esse exercício que a gente teve na pandemia agora foi entender um pouco aonde que estão os custos, né? E na negociação, na linha de frente, ele deixa de negociar um valor total, né, numa margem específica que de repente tem que buscar, mas abrir o diálogo, abrir a transparência, que são os princípios do fair trade, para você entender aonde a gente pode trabalhar num preço mais justo. Eu acho que essa é a grande diferença que quando a gente falou no começo de ser complementar, é que o saving, ele busca um preço menor. O fair trade, ele busca um preço justo para as duas partes. E na prática da negociação, é muito prática da empatia, é uma prática mesmo de cidadania, mesmo de entender que as pessoas que estão fazendo esse trabalho, eu achei muito interessante, só compartilhando, a Ben & Jerry's, ela tem um selo, né, de Fair Trade, e ela tem uma frente com mulher muito bacana, e ela diz que, uma pesquisa nos Estados Unidos, que quando as mulheres elas conseguem ter uma faixa de renda, quando elas participam do processo decisório ou da própria construção da empresa, o nível de pobreza diminui absurdamente. Então, assim, quanto mais dinheiro tiver numa sociedade, mais consumo vai ter. Então, todas as empresas ganham. Então, eu acho que o papel do comprador, quanto mais ele conseguir enxergar o que compõe o preço, o que ele tem que negociar, ele fortalece partes da cadeia, não só a si próprio. Então, eu acho que se ele conseguir enxergar o quanto os princípios de fair trade pode trazer de ganho, não só para a empresa naquele momento, naquela negociação, mas o quanto a gente compartilhar o valor, olhando o valor para o futuro, principalmente. E você, Everton? Eu acho que o comprador é quem está na linha de frente, né? O comprador, o gestor de categoria é quem está lá na linha de frente. E ele que tem que sentir o fornecedor, ele precisa compilar o histórico do relacionamento, como as relações têm sido conduzidas, a transparência que existe, qual o histórico do fornecedor de quebras contratuais ou de rupturas de fornecimento, que estão todas ligadas com o fair trade, quanto que o fornecedor ele investe na capacitação da sua equipe, que no futuro vai virar ganhos de produtividade para essa empresa e vai virar um produto mais competitivo na minha compra. Então, o comprador que está na linha de frente, que está nesse trato com o fornecedor, ele precisa ter essa experiência, essa vivência para perceber essas diferenças e conseguir, como o André falou, tangibilizar, conseguir quantificar o quanto isso vai significar quando comparado com um outro fornecedor que não tem as mesmas práticas. Então, eu diria que o papel essencial do comprador em conseguir perceber e
resumir isso num TCO para que você possa fazer uma avaliação mais completa da sua compra. Marcelo, bom, sua contribuição. Eu só gostaria de separar em 2 pontos, né? Uma são as compras spot. Então, as compras que eu vou fazer one-off e isso não vou ter depois uma continuidade. E as compras que realmente são estratégicas, que eu vou ter essa continuidade, né? Então, separando esses 2 momentos, somente agora esse ano aqui, a gente viveu bem essas 2 realidades. Então, as compras onde a gente possui uma continuidade, onde a gente tem o strategic sourcing, tudo isso bem feito, eu acho que o comprador ele tem essa visibilidade muito grande do TCO, a companhia reconhece, então fica muito fácil a tratativa do dia a dia baseado na estratégia. Já quando a gente tem as compras spot, aí pegando um gancho da colega da última pergunta também, esse ano aqui, quando a gente fala de fair trade, o fair trade é para comprador, o fair trade é para vendedor, é para a cadeia como um todo, né? Então, esse ano aqui a gente passou, assim, acho que todos os compradores, né? Com o aumento do dólar, com a escassez de alguns produtos, com a alta procura de outros produtos, o mercado realmente, em algumas partes, ficou muito abusivo, né? E isso claramente, facilmente detectável. E eu acho que esse é o ponto da ruptura, né? Eu acho que não é da continuidade de um negócio. Então, muitas empresas elas vão sair fortalecidas por todo esse período que nós estamos passando em 2020, mas muitas empresas não sobreviverão por justamente não olhar a cadeia como um todo e a continuidade dessa cadeia para o futuro, né? Então, aquela ideia do lucro rápido e imediato saiu fora, ficou completamente em foco, perdendo esse foco em sustentabilidade de negócio, né? Então eu brinco que para algumas empresas que nós nos relacionamos esse ano, fazer o TCO foi muito simples, né? A gente já eliminou no início do processo, porque realmente eles não se mostraram fair em todos os aspectos de relação. Então, acho que aqui a gente começou esse ano aqui a ter uma boa segregação e os compradores também puderam ter essa visão aí de qual o caminho mais fácil e como realmente quais são realmente os parceiros aonde a gente tem que investir, aonde realmente a gente tem que dar continuidade nas relações comerciais. A minha percepção, não necessariamente um fato, mas a minha percepção é que algumas tendências pré-pandemia, elas foram empurradas forçosamente de uma forma acelerada para que acontecesse, se materializassem rápido. O caso do home office, eu acho que é o mais claro deles, né? Uhum. Que, de certa forma, endereça um pouco a questão do fair trade, quando você fala de bem-estar dos funcionários e etc. E em relação à pandemia em si, eu percebi atitudes diferentes. Empresas extremamente solidárias, entendendo sua cadeia, tentando ajudar os seus fornecedores, na linha de que se um fornecedor ou um setor tem dificuldade, todo o supply chain vai sofrer, então a gente tem que estar junto nessa hora. Mas eu também vi alguns casos, como a Edmara comentou, de alguns oportunistas dos 2 lados, dos fornecedores e também das empresas compradoras, tentando avançar em cima dos fornecedores, negociando prazos absurdos ou condições extremas, e que não necessariamente essas empresas compradoras estavam, de fato, passando por uma dificuldade, o setor, pelo menos delas, né? Eu queria ouvir de vocês se vocês compartilham essa opinião de que esse momento da pandemia trouxe, pelo menos à luz, muitos princípios do fair trade, alguns bem antigos, como o caso de sustentabilidade, por exemplo, não tem nada de novo, mas está dentro do guarda-chuva e acabou virando foco por muitas ações. Eu queria saber se vocês compartilham dessa opinião, que esse momento da pandemia realmente deu um empurrão em alguns temas que antes eram muito discurso e pouca prática. Trouxe à tona quem realmente tem propósito, né? Eu acho que a pandemia, ela proporcionou a gente descobrir a verdade de muitos parceiros aí, né? Acompanhar também outras notícias de outras cadeias e a minha visão é que
ela vai segregar muito, né? Eu acho que muitas empresas elas não vão continuar operando depois da pandemia. Eu acho que elas, por atuarem de uma forma muito brusca na busca de resultado imediato na pandemia, se esqueceram completamente da cadeia, e isso não vai gerar a sociedade. Concordo plenamente com o que você disse, que ela mostrou a realidade de todos os lados, né? Eu vejo pelo nosso lado a quantidade de ações, o quanto a gente buscou estar próximos dos nossos parceiros para evitar que muitas dessas coisas acontecessem negativamente a eles. Só que muitas vezes quando a gente olhava a recíproca não era verdadeira, né? Então existia simplesmente a esperança por lucros rápidos e altos e segue a vida, né? Então acho que a pandemia ela vai separar muito quem irá operar bem no futuro e quem não irá mais participar desse mercado aí comercialmente, né? A contrapartida de tudo isso, eu acho que as empresas evoluíram em modo geral. Em relações pessoais, em tomadas de decisões mais rápidas, em olhar de uma forma diferente. Então, eu tiro a pandemia, tirando o lado pessoal, que é a preocupação e tudo isso que é relacionado a essa pandemia, a preocupação com as pessoas vulneráveis, tudo isso que é muito negativo e acaba sobrepondo, mas eu acho que as relações humanas, elas se fortaleceram um pouco mais, né? Eu brinco que até mesmo aquele modelo, né? Vamos marcar uma reunião presencial, você vai me visitar, a gente ficava 2 meses marcando uma visita para fazer uma negociação, para conversar, para se entender. Hoje, de um dia para o outro, a gente marca um vídeo, todo mundo se conhece pelo vídeo, não tem o calor humano que os latinos estão acostumados, mas a gente acaba se entendendo, tomando as decisões mais rápidas, buscamos as soluções ideais, para todos os lados. Então, acho que isso também foi esse outro lado positivo que a pandemia trouxe para nós, né? Edmar, eu queria fazer essa pergunta para você também. Como é que você vê o efeito da pandemia em relação aos princípios do Fair Trade? Eu concordo com o Marcelo também em relação às colocações dele, e eu queria dar um exemplo. Eu participei de uma live e numa sala um vendedor falou assim para mim: eu acabei de mudar de empresa, o produto é novo, eu não conheço a carteira de clientes, eu não posso sair para visitar. Quando eu ligo, que eu digo meu nome, que eu sou dessa empresa, ninguém me conhece, e a dificuldade de vender, né? E aí eu tentei me colocar essa pessoa, e como área de procurement, como comprador, assim, como eu posso mudar a minha postura em relação a essas pessoas? Porque antes as pessoas ligavam, marcavam uma visita, e a gente já agendava, já ia para outra reunião e pronto, né? E aí eu marquei com essa pessoa assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião por Teams amanhã às 2 horas, e você me mostra o seu produto. Só que tem um ponto bem bacana que ele colocou, que é o quanto a gente é capaz de transferir para ele o conhecimento da nossa necessidade, o que a gente realmente precisa comprar, sabe? Então, acho que quando a gente fala de fair trade, de transparência, de diálogo e respeito, principalmente respeito a essas pessoas que querem oferecer os seus produtos, sabe, que querem dar continuidade aos seus negócios. Então, assim, a partir dessa conversa que eu tive com essa pessoa, eu sempre atendi as pessoas, tudo mais, mas com certeza eu mudei muito o meu comportamento, como eu atendo, como eu escuto, sabe, deixar as pessoas se apresentarem, dar mais informações para criar esse diálogo, esse negócio, criar novas oportunidades. Então, acho que essa pandemia, mais que ela tenha afastado fisicamente as pessoas, eu acho que a gente está se reinventando, né? Então, antes o carinho era muito do abraço, né? Então, assim, como que a gente agora faz carinho para alguém sem estar fisicamente perto? É um exercício muito interessante. E a gente viu que a gente é capaz, sim, de transferir atenção, de transferir respeito, de transferir carinho sem estar fisicamente pronto. Eu acho que isso é uma revolução humana. A gente já teve o início da revolução digital, né? Que a gente já vem 3.4, 4.0, e eu tenho certeza que a gente começou agora a revolução humana, né? Como é que a gente pode estar perto, estando longe, e dando atenção, respeito e diálogo com as pessoas. O Everton, será que finalmente a empatia chegou no meio corporativo? Eu acho que a gente tem que espalhar isso daí, para que mais pessoas
tenham, novamente, são questões de valores, né? Então, eu acho que isso está fazendo parte do DNA cada vez mais dos compradores e das empresas. O que você falou, eu estou perfeitamente alinhada com o Marcelo e com a Edmara. Eu acho que a pandemia não necessariamente ela vai impulsionar fair trade, mas ela trouxe à luz o fair trade. Ela mostra as empresas que operam segundo esses princípios e as empresas que não operam segundo esse princípio. Eu acho que isso foi uma nova ajuda, mais uma ajuda que a pandemia está trazendo. A gente tem muitas coisas que a gente se sente incomodado e tem muitas perdas com a pandemia, mas tem algumas coisas positivas e eu acho que trazer à luz as empresas, aquelas que são realmente alinhadas e as que não são, é das ferramentas que a pandemia está nos provendo. Então, eu queria pedir para vocês, né, que a gente começasse agora as nossas considerações finais. Eu queria pedir a gentileza, assim, que nessas considerações finais fosse enviada uma mensagem para os profissionais que estão ali na linha de frente das operações de compras e supply e de que forma eles, de maneira proativa, podem colaborar nessa transformação, né, da maturidade das questões de fair trade. Tá bom? E eu queria começar agora com o Everton. E eu diria que eu quero dar um exemplo pessoal. Como eu falei, a diversidade faz parte dos princípios do Fair Trade. Há 2 anos atrás, eu fui convidado para participar do Comitê Executivo de Diversidade da ADM. E eu diria que eu tenho me divertido muito, eu tenho achado um barato, porque eu estou virando uma pessoa melhor com os aprendizados que eu estou recebendo lá. Então, não só eu estou contribuindo com a empresa, eu estou aprendendo para divulgar isso daí, não só no meu ambiente profissional, mas eu diria talvez mais até no meu ambiente pessoal. Eu diria que das minhas experiências profissionais dos últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma, essa experiência que eu estou tendo nesse comitê de diversidade sem sombra de dúvidas, a que mais tem agregado na minha vida pessoal e profissional. E com as coisas que eu tenho aprendido lá e tenho buscado disseminar, eu diria que o Fair Trade é exatamente a mesma coisa. É uma questão de princípios e a gente, principalmente nós aqui no Brasil, eu acho que não tem ninguém que possa discutir quanto à necessidade de cada vez mais nós mudarmos nossa cultura como país. A gente lembra, talvez alguns que são um pouco mais velhos como eu, lembra do jeitinho brasileiro. Isso não tem mais espaço no dia a dia dos negócios, nem das nossas vidas pessoais, e isso foi uma prática que existiu. Hoje isso não tem mais espaço no ambiente corporativo. E se por um lado eu vejo que a gente já está melhorando bastante, mas a gente ainda vê alguns comportamentos como esse. E como eu falei, é nossa responsabilidade poder disseminar, poder atuar como exemplo para que as pessoas em volta possam ver o exemplo e seguir. Então, é isso que eu convido a todos, que se aprofundem mais, como eu falei, eu conhecia pouco de diversidade, eu tenho me aprofundado, mais nos assuntos de fair trade, para que a gente possa ser um profissional melhor e disseminar esses comportamentos que são muito necessários no nosso ambiente corporativo, mas também na nossa vida pessoal. Realmente, pegando um gancho aí do que você tinha falado, fazer um reconhecimento para o pessoal da linha de frente, porque não só na empresa que eu trabalho, mas acredito que na maioria das empresas, né, todos nós aí que trabalhamos no escritório,
acabamos ficando em casa, um pouco mais protegidos, né? Não tão expostos a esse vírus, né? Mas as empresas seguiram firmes e fortes com o pessoal produzindo, com o pessoal entregando, com o pessoal se dedicando. Claro que todos os cuidados e todas as precauções foram tomadas para a proteção dessas pessoas, que sempre, em primeiro lugar, está a proteção da vida, a proteção de cada um dos seres humanos que estão ali atuando, né? Mas eu acho que esse pessoal merece realmente nosso reconhecimento e que a gente tire o chapéu para eles, né? E do outro ponto, um recado aí, uma consideração final. Eu acho que cada vez mais a gente tem a tecnologia, a gente tem todos os processos estatísticos, todos os modelos matemáticos, o robô. Cada vez mais a gente tem recursos para tomar as decisões, né? Mas, na minha visão, aquela pitadinha de empatia e aquela pitadinha de coração, isso não muda, isso não vai mudar nunca. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso propósito. Eu acho que isso tem relação direta com o fair trade. A hora que a gente fala da nossa cadeia, vamos olhar também e nos colocar no lugar de quem está na frente da nossa mesa de negociação. Vamos entender, vamos saber, né, e ter aí essa visibilidade, realmente o que está acontecendo é o certo. Então, acho que isso não vai mudar nunca. Eu acho que vão passar 100 anos, 200 anos, mas se aquela pitadinha de emoção, de coração, de se colocar no lugar do próximo, não vier para a nossa mesa de negociação, para as nossas relações, é impossível ter sucesso. Então, essa é minha consideração final, de a gente manter aí essa boa relação com o ser humano. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana. E propositalmente eu deixei a Edmara por último para que faça o fechamento, visto que é a representante da diversidade no painel, né, Edmara? Então eu queria que você fizesse o fechamento. Legal, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é um motivo de muita felicidade estar com todos vocês. Com certeza também foi um momento de muito aprendizado para mim. E, da mesma forma, eu queria fazer um reconhecimento a todos os profissionais, principalmente serviços essenciais, de hospitais, nossas usinas, né, em relação à energia, principalmente. As pessoas se doaram bastante e os compradores, eu acho que tiveram uma missão quase impossível, muitas vezes, de achar material para manter tudo isso funcionando, com empresas, né, fechadas, operando de forma, que a gente fala de modo de segurança mesmo, né? Então, meu reconhecimento a todos. E a minha mensagem final, para compras principalmente, é que a gente sempre trabalhou com foco em ser economicamente viável, né? Quando a gente fala de saving, quando a gente fala de mexer com o dinheiro da empresa. E querer deixar que as pessoas tenham uma visão um pouco mais estendida relacionada à sustentabilidade, que é ser economicamente viável, culturalmente diverso, socialmente justo e ecologicamente correto. Então, a partir do momento que a gente conseguir colocar esses princípios do fair trade, que é essa base da sustentabilidade, eu tenho certeza que a gente vai ter uma sociedade muito mais justa e, acima de tudo, muito mais feliz, que eu acho que é o que todo mundo quer. Então, eu queria agradecer mais uma vez pelo momento, dar parabéns à iniciativa de vocês e contem sempre no que eu puder contribuir, porque esse momento foi muita contribuição para mim também. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Está encerrando aqui. Muito obrigado por vocês terem participado hoje com a gente. E para o comprador, a gente se encontra no próximo Papa. Um abraço a todos. Até a próxima.